Muito bem, queridos, nós vamos estudar nesta noite um tema que é importante para nós. Nós vamos estudar o tema desta noite, tem o título de Ouve, ó Israel. É um chamado para que o povo de Deus, para que a igreja de Deus possa estar despertada para ouvir a sua voz, para ouvir as suas palavras. E eu quero começar dizendo que este tema, ele foi pregado pelo pastor Josanã Alves, e eu peguei aqui algumas partes da mensagem dele para apresentar para a igreja nesta noite. E certamente a intenção é que nós possamos nos fortalecer na fé e na certeza de que o Senhor realmente é bom e Ele ama cada um de nós. A Bíblia, como um todo, nós cremos que é a palavra do Senhor. Aqui contém todos os ensinamentos que nós necessitamos para andar nos retos caminhos do Senhor, até chegarmos na Canaã celestial. Esta é a nossa trajetória. Assim nós temos andado desde que aceitamos a Cristo e demonstramos através do batismo esta aceitação. Só que no passado o povo não tinha em suas mãos a Bíblia como um todo. Eles tinham apenas porções, isso em determinado momento, porque muito antes o povo de Deus não tinha a Bíblia, eles tinham apenas ensinamentos que eram repassados de pais para filhos, de famílias para famílias, e assim eles aprendiam de Deus. Até o momento em que Moisés, nós dizemos que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. E cada um destes livros tem uma parte importante na história da salvação. O curioso é que hoje muitas pessoas dizem, olha, o Velho Testamento não tem mais valor. Que coisa, né? Como não tem valor se ele é a palavra de Deus? A própria Bíblia diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Como agora pode o homem dizer que ela não serve, ou parte dela não serve? Mas, queridos, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos com um propósito: ensinar um povo que há 200 anos, mais de 200 anos, estava afastado de Deus. Então, quando Moisés decide escrever ali os 5 primeiros livros, ele quer apresentar para este povo o plano da salvação que Deus tem para os seus filhos. E como então funciona isso? Nós temos que ter em mente que a Bíblia, ela foi escrita com um propósito. Qual o propósito? Guiar o povo de Deus ao longo da história. Então veja, todos os cristãos, na sua maioria, acreditam e confiam na palavra do Senhor. É bem verdade, nem todos cumprem fielmente o que aqui está escrito. E nós precisamos desenvolver este ponto em nossas vidas, na nossa vida espiritual. Os primeiros livros, eles tinham como objetivo falar a um povo que passou mais de 200 anos longe de Deus. Quando o povo de Deus foi levado cativo ao Egito, não existia a Bíblia, não existia nada escrito. Então tudo que eles ouviam era o que ia sendo passado de pai para filho, de família para família. E agora então Moisés, inspirado por Deus, começa a escrever para ensinar aquele povo que eles precisavam mudar não apenas de atitude, mas mudar todo o seu estilo de vida. E a Bíblia, ela tem uma conexão. Você percebe que quando você estuda a Bíblia, um livro vai complementando ou completando o outro. Assim é escrita a palavra de Deus. Portanto, quando alguém diz que o Velho Testamento já não vale mais, nós quebramos a palavra de Deus. Ela fica incompleta, já que um completa o outro. A própria Bíblia diz que nós devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali.
mas se a gente tira metade dele, metade do livro, como nós vamos completar o pensamento, o ensinamento? E essa conexão da Bíblia, ela está dessa forma descrita. Por exemplo, o livro de Gênesis é o começo de tudo. É a criação, quando Deus cria a raça humana. E eu falei, tudo que Deus faz tem um propósito. Por que Deus criou o homem? Será que Deus estava ali um dia sem fazer nada e disse, vou criar o homem? Não. Tudo foi planejado. Tudo foi arquitetado. Tudo foi feito com um propósito. Gênesis, o começo, apresenta ali a raça criada e colocada ali no Jardim do Éden. Agora veja, o livro de Êxodo, por exemplo, apresenta já agora o povo sendo resgatado. Gênesis apresenta a criação, apresenta o homem se perdendo de Deus, se distanciando de Deus, depois que pecou. E agora esse povo que se distancia de Deus, se afasta de Deus, começa a perder, a sua identidade com Deus. Ao ponto desse povo ser levado a cativo, ser levado ao cativeiro. Êxodo agora apresenta então este povo sendo resgatado, trazido de volta por Deus para perto de si. E a partir de Levítico, nos é ensinado que este povo que estava perdido e que fora resgatado, precisa agora novamente aprender a andar com Deus. Por isso então, os 5 primeiros livros foram escritos. E eu quero destacar aqui destes 5 livros, que Moisés usou muito. E aqui ele faz um apelo, que é o título do sermão, Ouve, ó Israel. Está ali no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. E veja, não consegui passar, me ajude, está ligado aí o texto. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o 9. E eu quero que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Aqui para os irmãos da igreja o texto está na tela. Talvez para você que esteja nos assistindo, apareça também o texto aí, né? A imagem consegue captar. E o texto diz assim, olha: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. De que forma? De todo o seu coração. E o que mais? De toda a sua alma e de todas as suas forças. Olha a mensagem, queridos, que mensagem profunda. Ouça, ó Israel. Ouvir o quê? O nosso Deus é único. Queridos, por que Moisés estava chamando a atenção do povo para este ponto? Porque, como eu falei, o povo estava retornando do cativeiro. E ali onde o povo estava vivendo, antes de ser resgatado, havia muitos deuses. E como eu disse, o povo havia perdido a identidade e agora estava adorando a outros deuses. E quando Moisés então chama o povo e diz: olha, o nosso Deus é único, não existem outros deuses, só existe um Deus. E ele continua dizendo que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Passa aí. Não está passando aqui. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Olha, Israel, preste atenção, povo de Deus. O nosso Deus é o quê? É único. O Deus verdadeiro é um só. E agora vocês devem ensinar a seus filhos, colocar na sua mente, colocar no seu coração, com todas as suas forças, dizendo:
em todo tempo, ensinando em todo tempo, em todo momento, enquanto estiver sentado, enquanto estiver andando, enquanto estiver deitado, enquanto se levantar, ensinem. Ensinar o quê? Que o nosso Deus é único. E ele diz mais: amarrem essas palavras como um sinal no braço e na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Queridos, por que era importante o povo escrever estas palavras? Por que o povo tinha que escrever as palavras nos portais, nos portões? Para que o povo não voltasse a esquecer de Deus. O povo de Israel havia se esquecido de Deus. E eu quero perguntar para você hoje, que está aqui na igreja, e para você que está virtualmente aí nos assistindo: como está a tua relação com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que você tem ensinado para os seus filhos todos os dias que o nosso Deus é único, que o nosso Deus se preocupa com nós, que Ele nos ama, que Ele quer cuidar das coisas que não estão corretas? E quando nós devemos ensinar os filhos? Em todo o tempo, todos os dias. Como está o culto familiar? Como está o altar do Senhor na sua casa? Será que você tem realmente ali erigido o altar do Senhor todos os dias, junto com a família, com os filhos? Será que você tem tirado o seu tempo pessoal para a sua devoção pessoal com Deus? Ontem nós falávamos aqui na escola, na lição da escola sabatina, a irmã Maria falou que a igreja tem proporcionado todos os meios para que os membros estejam ativos. E ela disse, um dos meios é a lição da escola sabatina, né? E é verdade, a igreja tem um projeto belíssimo chamado Maná, onde todos os membros são chamados, são conclamados a assinar, a fazer a assinatura da sua lição, para que tenha todo o tempo a lição da escola sabatina. E queridos, a igreja toda tem a lição, mas infelizmente, muitos dos nossos irmãos não estão estudando a lição. Muitos têm a Bíblia em casa, mas poucos abrem para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Será que nós estamos diferentes de Israel? Daquele povo que estava voltando do Egito? Deus queria tirar o povo de Israel, mas primeiro Deus precisava tirar Israel do povo, do coração do povo. Deus quer nos libertar do Israel atual, literal, espiritual, mas nós precisamos, queridos, permitir que Deus tire Israel do nosso coração. Precisamos nos libertar do Egito. Eu disse Israel, não, Egito do coração. Precisamos permitir que Deus nos liberte do pecado que tem nos consumido, que tem nos amarrado, que tem quebrantado as famílias. O propósito de Deus era guiar o povo até Canaã, para que ele habitasse em paz, para que o povo pudesse ali adorar a Deus. Mas o povo não permitia, não abria o coração para que o Senhor pudesse habitar. Queridos, esse texto que nós lemos é tão importante, muito importante, que novamente Moisés repete esse texto. Moisés novamente repete no capítulo, pode passar o slide, no capítulo 11 agora. Veja, ele repete as mesmas palavras. E por que Moisés repetiu? É curioso que Moisés não tinha o hábito de repetir as coisas que ele ensinava, mas aqui ele repete as mesmas palavras. Usa 2 capítulos do livro de Deuteronômio para repetir o mesmo ensinamento. Qual o propósito? Fazer com que o povo de fato desse atenção ao que de fato é importante. Eu pergunto para você aqui, querido irmão, e para você que está aí nos assistindo através das mídias sociais: o que é importante hoje na sua vida?
O que é importante hoje na sua família? Sabe, nós cremos no Deus Salvador. O mundo aceita Jesus Salvador, mas nem todos aceitam Jesus, o Senhor. Sabe por quê? Porque todos querem ser salvos por Jesus, mas nem todos querem viver de acordo com a vontade de Jesus. Quando Jesus se torna o nosso Senhor, é Ele que manda, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem dirige, é o Senhor que conduz. Nós aceitamos Jesus Salvador, aceitamos a salvação em Jesus, mas temos dificuldade em aceitá-lo como Senhor de nossa vida, porque nós mesmos queremos dirigir a nossa vida, nós mesmos queremos conduzir as coisas. E aí, quando sofremos, perguntamos: onde está Deus? Por quê, Senhor? Percebem? Precisamos, queridos, olha a repetição novamente aqui. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam na testa. Ensinem os seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Queridos, a mensagem, ela é poderosa, urgente. Precisamos entender que o nosso Deus é o único Deus. E nós precisamos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Precisamos confiar nesse Deus. Precisamos deixar que Ele conduza a nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele faz o melhor para nós. O povo de Israel, eles começaram a dar ouvido à mensagem de Moisés. E o povo judeu tem por hábito colocar estas palavras, a mensagem de Moisés, nos umbrais de suas casas. Aqui está um instrumento. Os irmãos aqui presentes, quantos sabem o nome desse instrumento? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar disso aqui? Isso aqui é chamado de mezuzá. Os judeus têm o hábito de usar o mezuzá. Antes eles colocavam ali nos umbrais das portas da sua casa a mensagem. Eles escreviam. E a coisa foi se modernizando, e eles criaram então este instrumento, o mezuzá, ou a mezuzá. Observe que é um instrumento e ele pode ser feito de vários materiais, inclusive de madeira. E ela tem um oco no meio aqui. Ela é composta de duas peças coladas e no meio tem um espaço. E eles pegavam ali o pergaminho, escreviam as mensagens aqui de Moisés e colocavam dentro. E veja, tem dois furos aqui nas extremidades, um aqui e um aqui. E eles então fixavam ali na entrada da sua casa. Sabe o que eles estavam dizendo com esta mensagem? Quando alguém via o mezuzá ali na entrada da casa, a mensagem era esta: Deus está nesta casa, neste lar. Deus habita nesta casa. E queridos, nós não precisamos usar a mezuzá para nos lembrar que Deus habita no nosso lar, na nossa casa. A mensagem é que nós temos que entender que Deus está aonde está o seu povo. Aquele povo que estava voltando do Egito, que passaram ali muitos anos, eles estavam agora pensando como pensam os egípcios. A mente deles era igual à mente dos egípcios. E um egípcio, ele pensa assim com relação a Deus: Deus habita onde? No templo. Para um egípcio, Deus habita no templo. Então, quando um egípcio quer se encontrar com Deus, ele vai para onde? Para o templo.
E somente no templo ele pode encontrar Deus. Só que nós cristãos, e para o povo de Israel e os judeus, Deus não se prende a um espaço de tempo. Onde está o nosso Deus? Ele diz assim na sua palavra: aonde estiver 2 ou 3, em meu nome ali estarei. Queridos, o nosso Deus, ele não se prende num espaço físico, num local só. O nosso Deus está em todos os lugares. A igreja, o templo, ele é importante, ele é necessário, sim. Mas muitas pessoas estão fazendo do templo a coisa mais importante na sua vida, na sua família. E a mensagem de Moisés aqui, ele está dizendo assim: olha, Deus habita na sua casa. Logo a igreja é onde? É a sua casa. A sua casa deve ser a igreja. O templo, quando a gente vem para o templo, a gente vem aqui apenas para nos encontrar com os nossos irmãos e desfrutar com eles as nossas experiências. Só que muitos de nós dizem assim: eu vou para a igreja para me encontrar com quem? Com Deus. Como se Deus estivesse preso aqui. Assim era o pensamento do povo do Egito. Porque quando eles queriam se encontrar com Deus, eles vinham ao templo. E muitos passavam a noite aqui, porque eles diziam assim: olha, se você passar a noite no templo e você dormir e sonhar, é Deus falando com você. Queridos, o povo de Deus não precisa ficar 3 vezes na semana, sábado, domingo e segunda, para se encontrar com Deus. É muito pouco tempo. Deus diz assim: meu filho, eu estou com você todos os dias. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Deus quer estar conosco sempre, todo o tempo. Mas nós separamos um tempo para Deus. É ou não é assim? É. Nós separamos um tempo para Deus. E qual é o tempo? É quarta-feira no culto de oração, é domingo no culto evangelístico e é no sábado na escola sabatina e no culto divino. Pronto. E muitos acham que isso é suficiente. Aliás, alguns têm aquele pensamento errôneo que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Queridos, a salvação ela é diária, é todo dia, é um dia após o outro. Nós não acumulamos a salvação. Bom, eu vou fazer coisas boas para me ficar salvo a semana inteira. Não funciona assim. A salvação é todo dia, todo dia. Quando a gente levanta, devemos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, para que ao final do dia estejamos salvos, nós e a nossa casa. É assim que funciona. O Mezuzá tinha um objetivo específico, era fazer o povo lembrar ou não deixar o povo esquecer a mensagem. Qual a mensagem? O nosso Deus é único e devemos amá-lo com todas as nossas forças. Nós não precisamos hoje usar o Mezuzá, mas nós temos que entender que a mensagem é esta: não se esqueça de Deus. O que acontece quando a gente se esquece de Deus? É o que aconteceu com o povo no passado. Queridos, precisamos renovar diariamente o altar do Senhor na nossa casa. Precisamos renovar o altar do Senhor no nosso lar. O Senhor precisa estar em nossa vida em todo o tempo, todos os dias. Nós achamos que podemos separar as coisas de Deus, sabe? Isso vem desde o princípio. Quando o casal pecou, a palavra do Senhor diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor se encontrava com o casal ali no jardim. Mas teve um dia que o Senhor chegou ali para o encontro e eles não estavam. E o Senhor perguntou: Adão, onde estás? Eva, cadê vocês? E aí vem a resposta de Adão: Senhor, estamos aqui escondidos. Queridos, quem pode se esconder do Senhor? O salmista diz assim: Senhor, para onde fugirei da tua face? Se eu subo no mais alto, lá estás.
Se eu desço do mais profundo abismo, também estarás lá. Se eu vou para a esquerda, para a direita, para onde fugir do Senhor? Mas às vezes temos a impressão que estamos nos escondendo, né? Principalmente quando fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Escondemos. E eu vou dizer para você, nós conseguimos às vezes esconder do pastor, do pregador, né, do ancião, dos líderes, mas queridos, de Deus não se esconde nada. O Senhor é aquele que tudo vê. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Por isso nós precisamos restaurar e entender que o Senhor não se prende a um espaço físico. O nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é todo-poderoso. O nosso Deus tem qualidades que somente Ele tem. Ele é onipotente, pode todas as coisas, Ele é onisciente, sabe todas as coisas, e Ele é onipresente, está em todos os lugares. A mensagem de Moisés para o povo era esta: não se esqueçam que o nosso Deus é grande. E como é que eu devo demonstrar que eu não me esqueço do Senhor? E ele diz: com todas as suas forças, ame ao Senhor. E como é que nós demonstramos o nosso amor a Deus, queridos? Jesus nos ensinou. Ele disse assim: se vocês me amarem, vocês vão fazer o quê? Vão guardar os meus mandamentos. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Sabe, outro dia conversando com o irmão, ele disse: rapaz, é complicado. Nós temos dificuldade realmente em fazer as coisas de Deus. Nós temos que nos esforçar para fazer as coisas boas, as coisas certas. Eu concordei com ele, mas depois eu fui analisar que nós estamos errados. Sabe por que a gente se esforça? Porque a gente quer fazer com nossa força. E não é com a nossa força. Como é que é, Berilo? Do nosso jeito, né? E não é do nosso jeito, não é com a nossa força. É do jeito de Deus, com a força de Deus, com o poder de Deus. E queridos, quando nós amamos a Deus, estas coisas que nós nos esforçamos para fazer, nós vamos fazê-las agora naturalmente. Veja, é difícil devolver um dízimo, é ou não é? É. Por quê? Porque nos falta fé, porque a gente quer fazer do nosso jeito e não é do nosso jeito. É difícil ser fiel. Por que é difícil? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, com a nossa força, e não é com a nossa força, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. O nosso Deus, Ele quer mudar em nós tudo aquilo que está errado. Eu falei ainda há pouco, alguns têm a impressão de que no batismo, pronto, resolveu todos os problemas. Me batizei e agora já estou salvo e agora não preciso fazer mais nada. Queridos, o batismo não é o fim, ele é apenas o começo da jornada. O batismo é apenas uma demonstração da sua aceitação. E agora começa a sua jornada. E essa jornada, ela é diária. É todo dia, joelhos no chão, buscando o poder de Deus para fazer as coisas que nós não conseguimos fazer, que temos dificuldades em fazer. Jesus diz que o nosso amor a Ele é demonstrado através da nossa obediência. E este princípio é o mesmo lá do início. Quando Adão e Eva estavam no jardim, o princípio era obediência. Obediência. Só que nós temos dificuldades em obedecer. E mais, nós temos dificuldades em obedecer, e quando nós não obedecemos, nós dizemos assim: Senhor, mas a culpa não foi minha. Não foi assim no Éden?
Adão, por que estás escondido? O que aconteceu, Adão? Como é que você descobriu que estava nu? Qual foi a resposta de Adão? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e me deu para comer também. Ou seja, Adão está dizendo, ah, Senhor, a culpa do que aconteceu aqui é de quem? Da mulher que o Senhor criou. E aí Deus diz, Eva, minha filha, o que aconteceu? Ela disse, ah, Senhor, a serpente que o Senhor criou me enganou. De quem era a culpa? De Deus. Deus era o culpado, né? Deus criou a mulher, criou a serpente, então a culpa era de Deus. Nós hoje praticamos o mesmo erro. A gente não admite os nossos erros. Ah, eu fiz isso porque o berilo me induziu, o berilo, né? Queridos, precisamos aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós temos que entender que Deus, Ele quer salvar a mim e a você. Você, querido amigo que está assistindo através das mídias sociais, Deus quer salvar você e sua família também. Deus tem um plano para livrar o seu povo. Agora, quem é esse povo de Deus? O profeta diz que esse povo é como se fosse um bichinho, né? Algo insignificativo, algo insignificante. Mas é este algo insignificante que Deus ama de um modo tal. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como entender o amor de Deus por nós? Nós não entendemos. A nossa mente não é capaz de absorver a grandeza do amor de Deus. Deus nos ama de maneira tal que nós não conseguimos entender. Agora, queridos, o chamado é: amem o vosso Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Não se esqueçam em nenhum momento desse Deus, dos feitos desse Deus. Precisamos amar ao Senhor. Precisamos colocar, não agora no portal ali da nossa casa, mas aqui do nosso coração. O nosso Deus é único. E nós precisamos e devemos amá-lo. Porque Ele quer salvar a todos nós. Ele quer libertar o seu povo do cativeiro. Nós estamos semelhantemente ao povo do passado, presos, aprisionados no pecado. E precisamos agora novamente ser libertos. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é único. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero pedir a você, para que você abra o seu coração, para que você abra todas as portas da sua vida, para que o Senhor faça entrada e faça morada na sua vida, na sua família, para que o Senhor conduza agora todas as suas coisas, e que você confie no Senhor. Certamente o Senhor sabe o que você tem passado, certamente o Senhor sabe o problema de saúde que sua família tem enfrentado, e nós vamos orar para que o Senhor dê a você o livramento, para que o Senhor conceda a cura, para que Ele conforte o seu coração. Feche seus olhos. Bondoso Deus, amorável Pai que habita nos céus, aqui estamos, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. É verdade, somos falhos, somos fracos, somos pecadores, reconhecemos isso. E mais, reconhecemos que precisamos diariamente do Senhor. Portanto, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Nós queremos entregar agora nossas famílias em Tuas mãos. Aqui está, Senhor, uma igreja virtual, relatando seus pedidos, clamando pela família, pela saúde, clamando por emprego. Ó Pai, nós não podemos resolver o problema dessas pessoas, nem os nossos,
mas nós queremos entregá-los em tuas mãos e pedimos que o Senhor possa resolver segundo a tua vontade cada um dos pedidos que aqui foram feitos. Mais uma vez pedimos perdão pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, e pedimos ao Senhor que nos conduzas agora de volta às nossas casas, ao nosso lar, que os teus anjos, ó Pai, cumprindo a tua ordem, acampem-se ao nosso redor. Nós oramos hoje e sempre no nome de Jesus. Amém.